A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, querida igreja de Cristo Jesus. Graças a Deus que mais uma vez posso me dirigir até vocês com a palavra de Deus para a sua meditação. Eu quero compartilhar hoje uma palavra que Deus me deu, me comunicou muito recentemente e que nos fala sobre o poder que ele tem de agir, de decidir, e que nos fala, nos mostra que quando Deus quer agir, nada pode impedi-lo. Eu me refiro a uma passagem que fala sobre quando Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel do Egito. E o povo que há muito tempo não conhecia a Deus, na verdade nenhum, era uma geração que, mesmo sendo geração de Abraão, povo de Abraão, mas aquela era uma geração que nasceu no Egito e nunca conheceu a Deus, nunca conheceu o Deus de Abraão. Por isso eles não criam em Deus. E Deus chamou Moisés e ordenou que Moisés se dirigisse a eles para tirá-los do Egito. Mas aí Moisés começou a observar as dificuldades que haveria para que aquilo se cumprisse. E uma das coisas que Moisés percebeu é que aquele povo não iriam crer. E na visão de Moisés, o povo de Israel não iam acreditar nele. Então Deus mostra para Moisés que quando ele quer agir, mesmo que as pessoas não creiam, ele muda a situação, faz sinais, opera sinais e faz com que o povo creia, contudo que os seus planos se realizem. No livro do Êxodo, capítulo 4, versículo 1, assim está escrito: Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que não me crerão, nem me ouvirão, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança na terra. E ele a lançou na terra, e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Esse texto mostra, queridos, Deus agindo, Deus operando. Deus decidiu tirar o povo do Egito. Era o tempo de Deus. E quando chega o tempo de Deus, quando Deus decide agir, o que aprendemos aqui é que nada pode impedir Deus de agir. Mesmo diante da incredulidade de uma geração, Deus vai agir, porque Ele decidiu agir e Ele tem poder para isto. E Deus então mostra para Moisés que Ele tem poder. E quando as pessoas não creem, Deus pode fazer sinais para que as pessoas creiam. Esse texto chega a ser curioso, porque Moisés tinha uma vara na mão
E Deus manda ele jogar a vara no chão, na terra, e a vara, ao cair na terra, se transforma em uma serpente, em uma cobra. E às vezes a gente se pergunta, por que Deus faria isso? Qual o objetivo disto? É claro, irmãos, era fazer com que o povo crescesse. Isto é um sinal, inicialmente um sinal para o próprio Moisés, porque Moisés estava preocupado, ele estava indeciso, porque na avaliação dele o povo iria questioná-lo, o povo não iria acreditar nele. E então Deus, para provar a Moisés o poder dele e para dar um sinal de como ele iria agir, Deus faz aquilo. Deus faz o que ele quer fazer, da forma que ele quer fazer. Isso nos ensina também que nós não devemos questionar a Deus, a maneira como ele age, o tempo em que ele age, o que ele usa, porque Deus é soberano. Então aqui foi um sinal de Deus para Moisés, fazendo com que uma vara se transformasse em serpente, para mostrar a Moisés que era ele mesmo, que ele tinha o poder de agir. E aqueles sinais iriam se repetir, não exatamente dessa forma, mas Deus iria agir de forma sobrenatural a partir dali, para que aquele povo pudessem crer. E a história nos mostra que, depois disso, Deus continuou agindo. Moisés se dirigiu como Deus ordenara ao povo e mostrou diante deles os sinais de Deus. Mais tarde, Deus mostra para o rei Faraó o seu poder através de sinais. Moisés já sabia por antecipação que Faraó não deixaria o povo de Israel sair do Egito. Mas Deus disse: eu vou fazer sinais, eu vou operar, eu vou agir de forma sobrenatural. E todos vocês sabem como Deus agiu em relação ao Faraó, através de pragas, 10 pragas, e tudo aquilo eram fatos, eram realizações sobrenaturais, inesperadas, para mover o coração do Faraó. Mas com aqueles sinais também o povo estava aprendendo a confiar em Deus. Queridos, tudo pode parecer difícil, tudo pode parecer impossível para nós, mas Deus é Deus. Deus é Deus do impossível. E quando Ele quer agir, Ele usa métodos e meios que nós não imaginamos. Ele usa sinais sobrenaturais para provar ao seu povo que Ele é Deus e que Ele faz o que Ele quer fazer. E eu concluo esta palavra dizendo para você, irmão, igreja dos nossos dias, Deus é o mesmo Deus. E se Ele quer agir, Ele age. Quando Ele quer operar, Ele opera. E ninguém impede. Não questione os meios, apenas creia que Deus vai operar. Deus vai fazer maravilhas em sua vida, na minha vida, na vida da igreja, porque Ele é Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.